Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro. Realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis. Realizando sonhos. Olá para você que nos acompanha aqui no RDTV. Agora a gente conversa com o superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Otávio Celidônio, para nos falar um pouquinho sobre a importância desse setor para o estado de Mato Grosso. Olá, Otávio, obrigada pela presença aqui no RDTV. Oi, Thalita, é um prazer estar com vocês aqui no RDTV. Otávio, me fala um pouquinho primeiro, para que as pessoas entendam, o que o IMEA faz. Bom, o IMEA é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O trabalho nosso basicamente é um trabalho de coleta de informações, produção de análises, relatórios, tanto para auxiliar os produtores rurais a tomar suas decisões de mercado, né? Como também para poder auxiliar as entidades do agronegócio, os nossos mantenedores, que é a FAMATO, a ProSoja, a Crimate, a AMPA, a buscar atrair investidores e buscar melhores políticas para o nosso setor. Então, basicamente, é esse o trabalho que a gente faz, né? Hoje nós temos um site onde existem nossos boletins, nossas informações de preços, preço da soja, do milho, do algodão, do boi, condições de safra, enfim. Conjuntura econômica. Conjuntura econômica, exatamente. Está tudo lá, gratuito, para qualquer uma pessoa poder acessar e se pautar. Quais têm sido os trabalhos do IMEA a fim de assegurar mais investimentos para Mato Grosso, ou por meio da FAMATO, da ProSoja, da AMPA? O que isso reflete de fato na vida das pessoas? Bom, a gente tenta levantar, por exemplo, apontar quando, por exemplo, ocorreu uma perda na lavoura, aconteceu uma praga, a gente vai lá, tenta identificar qual foi esse montante financeiro e buscar, e através disso, né, criar argumentos para trazer um novo produto, alguma outra coisa que possa auxiliar os produtores. Nós mostramos, por exemplo, né, o quão importante é criar uma nova via de escoamento, uma saída através de um novo porto, tudo isso para poder justamente auxiliar que essas entidades busquem no governo esses investimentos. Então, a gente vem ao longo dos últimos anos, o IMEA ele foi reestruturado em 2008 e desde então a gente vem produzindo uma série de trabalhos e acredito que tendo algum sucesso aí para trazer melhores condições para a nossa agricultura. Um dos estudos recentes publicados pelo IMEA foi o AgroLook, pensando aí, visando como vai ser a produção, como que vai ser a questão da pecuária para 2025. O que trouxe de novidade? Temos bons números? Sim, temos excelentes números. Esse desafio de pensar o agronegócio daqui a 10 anos é um desafio bem complicado, né? Mas a gente tem que encarar esse desafio, porque sem esses números é muito difícil da gente conseguir planejar o nosso estado, planejar a nossa agricultura. Então, nós olhamos o passado, buscamos uma parceria com o Departamento de Estatística da UFMT para produzir números, né, que fossem coerentes com o passado. E a gente conseguiu, por exemplo, prever um aumento da área de soja. Nós acreditamos que a área de soja deva chegar a 13,8 milhões de hectares, só para você ter uma ideia, a área atual é de 9 milhões de hectares, e essa área atual, a produção nossa de Mato Grosso, representa 9% da soja do mundo. Então, a gente deve ter um crescimento de 70% e devemos contribuir com o aumento da oferta mundial de soja em torno de 5%. Então, só na soja a gente já tem um grande número, mas esperamos um crescimento de mais de 100% no caso do milho, 50% no crescimento da cultura do algodão, 46% no caso de bovinos. No caso de aves, 90% e suínos, 180%. Vamos separar, então, a agricultura de pecuária. Isso. No caso da agricultura, os produtores têm buscado novas formas para garantir produtividade em menores áreas, têm procurado áreas de pastagem degradada para conseguir estimular essa produção sem ter que abrir novas áreas. Como que tem sido esse trabalho? Essa colocação sua é muito importante, Thalita. A gente observa que todo esse crescimento ele vem se dando sobre áreas de
pastagem. Realmente hoje nós não vislumbramos a possibilidade de aumentar a área agrícola através do desmatamento ou mesmo a área de pecuária, né? Isso já é um ponto superado. E o Mato Grosso tem esse grande potencial. Nossa área de pastagem atual, de 23 milhões de hectares, que é quase do tamanho do estado de São Paulo, né? Nós ainda temos mais de 60% da nossa área preservada. E desse total de área de pastagem, 23 milhões, quase 16 milhões de hectares podem ser utilizados para a agricultura. Então, nós prevemos que esse crescimento, que é em torno de 4,5 milhões de hectares, deva acontecer nessas áreas de pastagem, ocupando 1/3 da área disponível até 2025. Isso acaba quebrando o paradigma que às vezes muitas pessoas têm de que o produtor rural, na verdade, é um grande devastador das florestas. Com certeza. Eu acho que hoje a nossa agricultura é a agricultura mais sustentável do mundo, né? Nós utilizamos melhor as áreas que estão com produtividade baixa, recuperando essas pastagens para produzir agricultura. Nós utilizamos o plantio direto, então com mínimo revolvimento de solo, acúmulo de matéria orgânica, a integração lavoura-pecuária. Então, são uma série de técnicas que o Brasil vem sendo pioneiro e criando, que está tornando a nossa agricultura como a agricultura mais sustentável do mundo. Falando agora de pecuária, nós temos o maior rebanho bovino do Brasil. Como que esse aumento do produto da carne deve ocorrer? A produtividade deve ser maior dos bovinos pela área que eles ocupam? Como que deve ser esse trabalho? Esse ponto é bem importante também, Thalita, porque justamente como a soja cresce sobre a área de pastagem, a primeira pergunta que vem é: poxa, a pecuária deve diminuir, a produção vai cair. De fato, a área de pastagem deve cair cerca de 20% em 10 anos, só que a gente vem numa tendência já de aumento de produtividade da produção de carne aqui no Mato Grosso. Para você ter uma ideia, em 2003, nossa área de pastagem era de 20 milhões de hectares e nós abatíamos 3 milhões de cabeças. Em 2013, a nossa área foi para 20 milhões de hectares, 24 milhões de hectares, aumentou cerca de 20%, e o abate dobrou. Então, a gente viu já esse movimento de aumento de produtividade, mas tem um ponto importante aí, Thalita, que é o seguinte: a nossa produtividade ainda está muito baixa em relação ao potencial, né, que a academia vem divulgando. E por isso a gente acredita que a produtividade deve continuar aumentando, deve aumentar cerca de 80%. Nós produzimos cerca de 3,5 arrobas por hectare e devemos chegar a 6,5 arrobas por hectare lá em 2025. Para os leigos, como isso é possível? Como eu posso abater um boi para ter mais produtividade, para ter mais carne, do que o que existe hoje? Tem uma série de técnicas aí, né? Uma técnica bem óbvia, por exemplo, é a questão do confinamento. Então é fechar o boi num espaço pequeno, dar ração ali, ele ganha um peso muito mais rápido, né? Numa pastagem ele ganha cerca de 300, 600 gramas por dia, e no confinamento ele ganha 1,5 kg, 2 kg, né? Quer dizer, então o confinamento é importante. A integração lavoura-pecuária, que é colocar o pasto depois da soja, aproveitar o pasto justamente ali no período da seca, quando a gente tem pouco alimento. E também o próprio manejo da pastagem. Uma pessoa que quer continuar fazendo pecuária, mas ser mais intensivo, é possível adubando essa pastagem, melhorando sua tecnologia. Não deixando a livre demanda, né? Esperando a chuva para que a pastagem de fato seja razoável. Isso já está sendo superado, né? A maioria dos produtores às vezes não tem condições de fazer todo o investimento, mas já estão com certeza investindo, colocando água encanada para fornecer para os seus animais, dividindo melhor o pasto, e lá na frente devem começar a adubar também os pastos. Porque bem que isso tem de fato um retorno financeiro, já que a produtividade do boi aumenta, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Me fala um pouquinho, a gente falou agora há pouco, você falou bastante da integração lavoura-pecuária, mas fala-se também da integração lavoura-pecuária e floresta. O que é isso e como é possível em Mato Grosso? Bom, essa é uma das formas de fazer a integração lavoura-pecuária-floresta. Quer dizer, tem diversas formas aí possíveis, né? Mas o que geralmente os produtores fazem, um modelo mais comum, é o seguinte: eles plantam a floresta, um distanciamento onde é possível ter o tráfego de máquinas entre as linhas do eucalipto ou da teca, e aí eles, enquanto essas árvores ainda não fazem sombra, eles vão plantando a lavoura, depois planta o pasto, e no final fica só a floresta e o pasto ali. E aí você consegue ter numa mesma área a produção de soja, às vezes milho,
pasto e eucalipto após 7 anos aí de plantio. A gente falando de números tão positivos em relação daqui 10 anos, qual que é a relevância que Mato Grosso tem, Otávio, para a economia de Mato Grosso? A gente sabe o quanto o agronegócio tem segurado a nossa balança comercial. Para Mato Grosso, inicialmente, qual que é a relevância desse setor? Bom, o setor do agronegócio, nós fizemos um levantamento tentando identificar o PIB do agronegócio, né? O agronegócio não é um conceito de grande ou pequeno produtor. O agronegócio é o conceito de um setor econômico. Então, o agronegócio envolve o setor de distribuição de insumos, a produção rural ali toda, qualquer produção rural, pequena ou grande, e a distribuição e a industrialização. Então, isso é o agronegócio. Esse setor todo junto aqui no nosso estado representa mais de 50% da nossa economia. Para você ter uma ideia, Thalita, é o estado mais dependente do setor, o segundo mais dependente é Santa Catarina, com 46%, e a nível nacional o agronegócio representa aproximadamente 23%. Então, aqui para Mato Grosso, ele é extremamente dependente do nosso setor. A gente espera e acredita, né, com esses números, que o agro vai continuar liderando o processo econômico do Mato Grosso, mas nós também temos uma visão que a economia como um todo deve crescer. A gente quer que o agronegócio cresça, mas gostaríamos que os outros setores crescessem ainda mais rápido, dando uma dinâmica um pouco maior aí para a nossa economia. Até porque há uma reivindicação dos produtores em relação à verticalização do agronegócio, né? A gente tem muito produto in natura saindo daqui, mas a industrialização praticamente não ocorre. Sim. Um número também interessante é o seguinte: a nível nacional, o setor dentro da porteira, né, a produção agrícola primária, desse bolo do agronegócio, ele representa pouco menos de 30%. E aqui no nosso estado representa 50%. Isso mostra que a nossa industrialização ainda é relativamente pequena e a atividade primária tem uma importância grande. Então nós gostaríamos justamente que essa indústria crescesse ainda mais, e tem várias possibilidades aí. A gente vê, por exemplo, a produção de etanol através do milho, é algo que a gente já está vendo aqui, integrado com a usina de cana, e a gente acredita muito nesse potencial também. Um dos potenciais, né, Otávio? Me fala um pouquinho como tem sido então as parcerias com as entidades e os órgãos governamentais. A gente tem alguns representantes do agronegócio, inclusive no governo do estado, como o vice-governador, o Carlos Fávaro. Temos também o Ceneri Paludo, que foi do IMEA, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Como que tem sido esse trabalho, essa interlocução mais próxima do governo, a fim até de conseguir esses investimentos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Através do nosso presidente, o Rui Prado, tem conversado bastante com o governo estadual, com o governo federal. Nós estamos participando lá no Ministério da Agricultura, por exemplo, da criação de políticas de seguro, de crédito, e aqui internamente também auxiliamos o governo, por exemplo, na questão logística. Nós desenvolvemos um trabalho, temos atualizado todo ano, um trabalho que chama Rotas de Mato Grosso, onde nós analisamos 120 trechos de rodovias estaduais e criamos um critério técnico, por exemplo, para que o governo decida investir mais nessa ou naquela, observando justamente qual o volume de caminhões que passa por cada trecho desse, para que ele tome essa decisão. Até porque a logística influencia diretamente na questão da produção, né? Se o produtor ele não tem essa contabilização na planilha dele, provavelmente ele pode ter prejuízo. Sem dúvida nenhuma, né? A gente vê a logística como principal fator, principal gargalo para os próximos 25 anos. Nós estamos prevendo nesse trabalho Outlook 2025 um crescimento da carne bem importante, da produção de carnes bem importante, né? Mas mesmo a carne crescendo tanto, o nosso excedente de produção de milho, de soja lá na frente, ele vai ser ainda maior. E a gente vai depender ainda mais das exportações. Por isso a logística ela é tão importante. Ela é importante não só para escoar esses grãos para fora, mas justamente para a gente poder desenvolver essas regiões mais distantes do nosso estado, onde existem as pastagens que podem ser convertidas.
Para a gente encerrar nosso bate-papo, a gente falou do transporte desses produtos, mas e a questão da armazenagem? Também é um dos entraves encontrados pelos produtores. Vocês também tiveram estudos nesse sentido? Sim, a gente vem observando a questão da armazenagem já há um bom tempo. Hoje a nossa capacidade estática de armazenamento aqui de Mato Grosso é de aproximadamente 32 milhões de toneladas. E só soja, hoje a nossa produção é de 29 milhões de toneladas. Já está na tampa. Já está na tampa e a gente só consegue administrar isso, né, porque a produção de soja vem primeiro e depois vem a produção do milho. Dá tempo aí de tirar a soja, mas o produtor não tem essa opção de fazer um armazenamento estratégico, esperar um melhor preço e tudo mais. Então a gente vem buscando isso, né? A FAO recomenda, por exemplo, que a gente tenha uma capacidade de armazenamento 20% acima da produção total de grãos, né? Então hoje isso está muito abaixo mesmo, e a gente precisaria no futuro aí de muito mais. Tá certo, Otávio, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Obrigado, Thalita, foi um prazer participar contigo aqui. Obrigada. E você continue com a gente acompanhando as entrevistas do RDTV, inclusive sugira outros entrevistados para que você nos acompanhe aqui no portal. O endereço você já sabe, rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.